Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Indiferente do horário, sempre é uma hora de trazer um pouco de intuição, não é verdade? Meus amores, eu tava lanchando aqui agora, lanchando literalmente, lanchando, comendo um bolinho de aipim. Não é massa verdadeira, é massa daquela pronta. Minha mãe vai matar se ver esse vídeo. E ela faz um maravilhoso, né? Eu não consigo, eu faço massa pronta. Mas eu tava aqui lanchando agora, tomando meu cafezinho e passeando pelo YouTube. E me assustei quando eu vi o número de inscritos aumentando, as visualizações do último vídeo, que eu nem esperava postar, né? Eu simplesmente postei, mas era para ficar reservado e eu acabei deixando ele disponível. E eu fico feliz que a partir desse vídeo, novos inscritos apareceram no canal. E aí eu tava aqui sentadinha, quietinha, né, refletindo um pouquinho, e quando eu vi isso, eu falei, bom, é hora de gravar um vídeo explicando o porquê que eu montei esse canal, o porquê que eu estou aqui. Bom, para falar o motivo de eu estar aqui, a gente cai ali numa coisa chamada missão e propósito de vida. Bom, você tem propósito de vida? Você sabe qual é a sua missão de vida? Bom, nesse vídeo eu vou ter que falar sobre propósito e missão de vida e, claro, falar o que eu espero trabalhar nesse canal, que foram pontos, né, interessantes na minha vida e que eu acho muito importante vocês, ou todos os indivíduos, né, de forma geral, que tiverem aqui, seja os que estão em expansão de consciência, seja aqueles que ainda não tiveram esse processo de expansão, mas precisam, né, caminhar aí no seu dia a dia, precisam lapidar essas áreas nas suas vidas, tá? Então fica até o final, porque eu vou falar para vocês aqui mais pra frente. Primeiro, eu quero diferenciar aqui, né, um pouquinho do que seja propósito e missão de vida. Eu não sei se vocês têm propósito. Durante muito tempo eu simplesmente, como eu já falei em outros vídeos, eu ia seguindo o fluxo, vivendo por viver, trabalhando para viver, para sobreviver, e eu nunca me preocupei com isso, né? E aí, nessa busca de autoconhecimento, por isso que o autoconhecimento se torna importante, eu vou depois criar um outro vídeo, trazer um outro vídeo para vocês, falando, né, dos benefícios do autoconhecimento. Mas esse, para mim, foi um importante, muito importante, né, que é a descoberta do chamado propósito e missão de vida. Bom, eu primeiro vou diferenciar com vocês o que é o propósito e o que é missão. Bom, eu tenho essa concepção, eu não sei nem quando foi que eu construí isso. Não, depois, se vocês encontrarem alguma referência bibliográfica, alguma obra, né, que traga essa diferenciação, mas foi algo que, como eu falei, esse canal é intuitivo. Então é algo que simplesmente construí em mim, tá? O propósito, eu acredito que você possa ter vários propósitos, né? Você nunca precisa estar alinhado ou focado em um único, com uma única meta, em um único objetivo, né? Em um único meio. Até porque nós somos múltiplos. Nós nos envolvemos com a família, com a religião, com a escola, com a faculdade, com o meio social, não é verdade? E nós acabamos construindo ali inúmeras faces de nós mesmos para se adaptar a esses meios. E cada um desses meios, muitas das vezes, necessitam de ações diferentes da nossa parte. Então, eu acredito que o propósito, ele pode ser múltiplo. Suponhamos, hoje, eu tenho propósitos voltados para a minha profissão, porque eu sou professora. Eu tenho propósitos voltados aqui para o desenvolvimento pessoal. Eu tenho propósitos voltados para o empreendedorismo, para a questão da inteligência financeira, né? Então são propósitos diferentes. O propósito, eu acho que ele depende do tempo, do espaço e do momento, né? Tempo de duração, o espaço, o meio onde vai acontecer e do momento, quem é que está precisando de você ou o que estão solicitando de você naquele momento que você está sendo importante. E você pode ali suprir aquela necessidade. Então, o propósito ele vai variar no tempo e no espaço, ok? A missão, cara, a missão ela é
ela acaba envolvendo todos esses propósitos. Ela acaba sendo algo maior, porque o propósito ele pode ter o início, meio e o fim. Mas a missão ela faz parte de você, tá? Nilce, como é que você descobriu o seu propósito, a sua missão? Como é que você teve essa construção assim de propósito ou missão de vida? Eu sempre soube, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de escrever. Eu falo pra caramba, né? Vocês perceberam. E nessa busca de autoconhecimento, eu acabei encontrando o Ikigai. O Ikigai, para quem não conhece, é uma técnica japonesa, tá? Onde você encontra ali a sua razão de viver. Dentro do Ikigai existem algumas perguntas chaves. O que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, o que me elogiam para fazer e o que eu poderia fazer e ganhar por isso. Então, o Ikigai, ele faz você questionar, voltar para dentro de você, olhar, né, fazer aquele autoconhecimento para descobrir algumas coisas sobre você e ele definir um ponto único, um ponto em comum relacionado a todas essas perguntas, tá? Então o Ikigai, ele acaba sendo muito importante para você escolher não, definir ali os seus propósitos ou o seu propósito, para quem acredita que tenha só um, essa é a minha percepção de que a gente pode ter vários, tá? Ou a missão de vida. Com o Ikigai, eu reafirmei a minha missão de vida, porque eu sempre vinha fazendo testes vocacionais, eu sempre gostei de testes vocacionais, e eles sempre davam a mesma coisa. Pela minha capacidade de gostar de falar, de escrever, né, de não tem nada, não tem nenhuma obra escrita, tá? Eu escrevo para mim, tem um caderno de poesia, tudo guardadinho. Eu nunca publiquei algo, né, assim, a nível de disponibilizar para o público, mas eu escrevo. E sempre trabalhei, entendi, tive uma compreensão de eventos assim de forma muito rápida, né? Eu consigo tomar conta de tudo assim que está à minha volta e traçar rotas, né, para cada coisa que esteja acontecendo. Eu acho isso legal. Então, sempre dava jornalismo, direito, educação, né, psicólogo, sempre as mesmas coisas. E aí, o que aconteceu? Gente, desculpa o barulho, porque eu não vou ficar parando, né, toda vez que passa um carro aqui. Eu moro de frente para a rua muito movimentada. E aí, fazer o Ikigai só reafirmou aquilo que eu já conhecia sobre mim, né? Então, eu sabia ali qual era a minha missão. Eu consegui definir ali qual seria a minha missão, né? Então, porque você faz perguntas chaves. O que você faz bem? O que te elogiam por fazer? Né? E o que você poderia ganhar por isso? E nos últimos anos, né, essa fase, né, determinadas fases da nossa vida são fases cruciais. Tem até um conceito sobre o poder do 7. De 7 em 7 anos, a sua vida está passando por uma transformação, né? E eu tô nessa fase de acréscimo, né, de agregar valores, né? E esse agregar valores acaba também sendo necessário passar para frente um pouco desses valores, né? E o autoconhecimento tem sido fascinante e é algo que eu não posso deixar só em mim e caminhar sozinha. Eu preciso passar isso para frente, eu preciso levar mais pessoas para essa expansão de consciência, entendeu? Então essa é a meta, essa é a missão. Tem muita gente precisando às vezes de uma palavra, né? Então eu quero não só fazer, mas engajar você a fazer também. O que você pode acrescentar na vida do outro, tá? E aí eu resolvi, como eu tinha muitas pessoas falando, Nilce, poxa, eu gostei muito do que você fez, você me ajudou muito, passe isso pra frente, ajuda mais pessoas. E aí eu falei, bom, eu tô numa fase na minha vida onde eu tô construindo algumas coisas, né? Esse ano é um ano de colheita, de plantio para colheitas longas. Então eu falei, bom, vamos começar. E aí eu resolvi começar, né, disparar aqui, né, com o YouTube. E o que acontece? O que eu vim construindo na minha vida nos últimos anos em relação a nível de inteligências, tá? Gente, inteligências, eu sei, são várias. Eu só destaquei aqui, né, o que eu achei importante e que houve mudança na minha vida, tá? Algo que teve um significado muito importante para mim. Vocês vão encontrar isso em inúmeras referências bibliográficas e eu sempre vou estar deixando na descrição dos meus vídeos as referências relacionadas com aquilo que eu estou falando,
tá bom? As principais, dentro do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, da inteligência, das múltiplas inteligências que a gente vai trabalhar aqui. Não estou falando nesse vídeo das inteligências que a educação destaca. Porque eu falo educação porque eu sou professora. Então eu não estou falando das inteligências destacadas pela educação, tá? Mas sim aquela inteligência relacionada à inteligência intrapessoal. Esse canal é um canal de autoconhecimento. Então eu quero falar daquilo que faz parte de você. E você, somente você, pode lapidar e fazer aquilo aflorar na sua vida e atingir aí o seu meio, ok? Então, quando eu estava fazendo o Ikigai, né, e tive essa percepção de missão de vida, né, de propósitos e missão de vida mesmo, eu paralelamente tive acesso a um canal, a um conteúdo do canal, como é que era? Ordem Mística Rosa Cruz. Se eu não me engano, é Ordem Mística Rosa Cruz. Né, eu assisti uma palestra nesse canal e ele falava dos 4 pilares que sustentam todas as profissões do mundo, né? E eu achei aquilo ali tão interessante. E é realmente, quando você para analisar, né, você percebe que existem realmente esses pilares e inúmeras funções, profissões que a gente assume ao longo da nossa vida, porque você pode mudar também. Não é porque você se formou para assumir determinado posto diante da sociedade que você deve seguir ele até o final. Não, você tem a capacidade de mudar. Às vezes é mais difícil, né, para um ou para outro, é mais fácil para um e para outro, mas você pode se desafiar sim, tá? É justamente por esse desafio que a gente cresce. E aí, nessa palestra, né, nessa aula que teve, ele falou sobre os 4 pilares, os 4 bases que sustentam todas as profissões. E existem pessoas que estão no pilar da servidão, que eles vieram literalmente para servir. Gente, nada contra, porque eles são felizes servindo. Então, se você tá ali, seja uma diarista, seja um frentista, seja um atendente, uma garçonete, um atendente de restaurante, seja onde estiver realizando o ato de servir. Então, existem pessoas que são realizadas servindo, tá? Existe o outro pilar, que é o pilar da segurança. Todas as pessoas que estão nesse pilar estão envolvidos com proteção, com segurança, com proteger o próximo. Então, a gente tem os policiais, a gente tem os bombeiros, a gente tem os seguranças, né, propriamente. Outro pilar seria o pilar do cuidar, né? Esse cuidar está relacionado a médicos, a dentistas, a psicólogos, todos aqueles que se envolvem com o cuidar do próximo. E o quarto pilar está relacionado ao conhecimento, aquele que adquire, transfere conhecimento, com o saber. Então, eu tenho ali palestrantes, eu tenho professores, jornalistas, são pessoas que leem muito e conseguem transferir conhecimento de forma fácil, filósofos, né? Então, eu me enquadro tanto no primeiro pilar, que é o de servir, porque eu gosto de servir, eu tenho um prazer de estar ajudando o outro na hora que o outro está precisando, tá? E nesse quarto pilar também, tá? Pode acontecer isso? Pode, né? Então, eu, enquanto humano, enquanto nessa experiência humana que eu tô vivendo agora, eu reconheço esses 2 pilares na minha vida. E aí, esse último é o que eu estou desenvolvendo mais nos últimos anos, né? Praticamente nos últimos, 7 anos da minha vida, eu estou desenvolvendo mais esse pilar, né, de conhecimento, tá bom? Então, foi assim, mais ou menos, que eu me redescobri, tá? Porque eu sempre fui isso, só que a gente vai lapidando e trazendo, né, essa verdade sobre nós à tona ao longo da nossa experiência humana. E aí, o que eu compreendi? Que eu precisava trazer para vocês esse conhecimento, essa descoberta das inteligências ou domínios. Eu gosto de chamar de inteligências, mas a gente também pode reconhecer como domínios. Tem só esses? Não, tem mais, tá? Então, existem alguns domínios ou inteligências que você tem que lapidar na sua vida. Você tem que trabalhar essas inteligências na sua vida, tá? Para se transformar num humano excelente ou chegar a essa excelência humana. Nilce,
Você vai chegar, é capaz eu chegar no ápice da excelência humana? Não. Se você chegar, pode ter certeza que você não vai mais fazer parte desse plano, porque você concluiu tudo o que você tinha que concluir aqui. Jesus aconteceu isso, né? Ele fez tudo o que ele precisava ter feito, mexeu com quem não devia, com o que não devia, chegou no ápice e não tinha mais nada para se fazer aqui. Então, ele, né, subiu ao Pai. Então, vocês entendem que todos nós temos uma missão, né? E eu acho legal que a trajetória na nossa vida, né, para chegar a essa missão, para realizar essa missão, ela não precisa ser feita, né, com altos e baixos, né? Igual o gráfico, né, na bolsa de valores, quando tá ali, né, bem movimentado. Não, eu posso ter, né, uma segurança. Eu posso experienciar esses altos e baixos da vida? Sim, mas com uma certa segurança. E quando eu tenho essas inteligências lapidadas, quando eu tenho domínio, quando eu tenho governo sobre essas inteligências, tudo se torna mais fácil, tá? Então, qual seria a primeira? Bom, a primeira é a inteligência mental ou cognitiva, tá? Eu observo elas de forma diferenciada, tá bom? A gente associa o cognitivo ao processo mental, porém, o cognitivo está associado à assimilação de conhecimento, armazenamento de conhecimento, compreensão de conhecimento, tá? Tudo que você assimila ao longo da sua experiência, quantos livros você é capaz de ler, como você compreende o que você lê, tá? Então, a inteligência cognitiva está associada a conteúdos que você é capaz de digerir. E a inteligência mental, eu vou mais profundo nela, porque eu descobri nesses últimos anos sobre a ciência da mente. O poder mental, o poder que existe por trás da mente humana. Não é simplesmente um órgão, um músculo, não. A mente, ela define não só quem nós somos, as nossas emoções, reações, a produção de substâncias químicas que controlam, né, todo o nosso temperamento, humor, bem-estar, como a serotonina, a dopamina, a ocitocina, a endorfina. Tudo isso é a mente que produz. Então, você entende o poder que ela tem. E também, além disso tudo, né, de ser responsável pelo acúmulo cognitivo, de ser responsável por todas essas substâncias, ela é a conexão com a fonte que é Deus. Fica aqui que você vai entender o que eu estou falando. Alguns mais despertos já entendem sobre isso, né? Eu creio que quem tá chegando aqui é porque chegou pelas hashtags, então já tem noção do que eu estou falando. Sim, a nossa mente tem um poder tremendo. E esse vídeo, gente, esse canal é para chamar quem ainda não despertou. É para mostrar que eu tô caminhando e quero carregar quem ainda não começou comigo, porque é fácil, tá? O outro, né? A outra inteligência é uma inteligência muito importante também. Eu coloco ela, né, coloco ela em terceiro lugar. Mas aqui ela é importante, nesse processo de desenvolvimento pessoal, ela acaba sendo importante. Por quê? Porque você tem que controlar. Porque você só vai ter acesso à inteligência espiritual, que eu vou falar daqui a pouco, se você tiver um controle emocional. Você não consegue ter acesso ao mundo espiritual, a esse mundo metafísico, a esse mundo que a ciência não consegue explicar, que é um mundo intuitivo, se você não tiver controle emocional. Então, em primeiro lugar, você tem que controlar a sua mente, inteligência emocional. Você tem que ter inteligência, mental, né, ou cognitiva. Você tem que ter essa inteligência, domínio sobre ela e governo sobre ela. Você tem que entender o poder da sua mente. Em segundo lugar, você tem que trabalhar a inteligência emocional. Eu já falei em outros vídeos, né? Mente e sentimento. Pensamento e sentimento. Um alinhamento entre pensar e sentir é o que cocria a sua realidade. E eu preciso ter um governo, né, sobre esses dois para ter acesso ao que eu chamo de mundo espiritual. Eu tenho que ter esse autoconhecimento, esse controle, esse conhecimento sobre mim mesmo, entrar, né, fazer aquele trabalho intrapessoal, ter governo sobre minha vida, minha mente, meus sentimentos, para entender quem eu sou. Que eu sou uma conexão com a fonte está o tempo todo falando através de mim. Só que eu só vou conseguir ouvir se eu
silenciar, se eu estiver tranquila enquanto as minhas emoções. O que é estar tranquila? O que é ter esse controle? O que é ter esse controle emocional? Não quer dizer que você tenha que abandonar suas emoções e deixar elas de lado, não, tá? Você precisa, um exemplo, você precisa sentir medo. Você precisa sentir medo, porque senão você atravessa uma rua e é atropelado. Então você precisa ter aquele medo, aquele cuidado, aquele medo que protege. Mas medo em excesso te atrapalha. Então você não pode ter medo de falar em público, você não pode ter medo de tomar partido, você não pode ter medo de ter decisões. Saber decidir na hora certa, de sair da zona de conforto. Você não pode ter medo, porque é só você que vai dar o pontapé inicial para que a sua vida caminhe. Se você ficar esperando do próximo, nada vai acontecer. Então larga o medo, tá? Quando eu fiz um curso, eu falei o curso que eu fiz com base em PNL, né? Eu trabalhei ali 4 emoções: o medo, a raiva, a alegria e a tristeza, né? Então tem gente que ela acaba criando doenças na vida dela por causa de tristeza que ela acumula, ou porque sente raiva de alguém e não liberou o perdão. Vocês entendem? Então, controlar as suas emoções, entender que o outro, ele te agride porque não é sua culpa, nem culpa dele, é algo que ele guarda também. Então, libera o perdão. Trabalhe essas emoções o quanto antes em tudo na sua vida para que você siga de forma mais leve e mais tranquila. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre os benefícios do autoconhecimento. Gente, são vários. Como eu me sinto leve. Eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, de jeito nenhum. Eu errei muito. Eu acertei muito, errei só uma vez e essa uma vez foi pá! Tá? Mas eu quero que vocês entendam que libera. Quando você libera, a sua caminhada rumo à sua missão, com foco na sua missão de vida, ela se torna mais leve. Então eu preciso trabalhar a inteligência emocional. A terceira que eu vou falar, que eu coloco ela em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, é a inteligência espiritual. Essa é considerada a inteligência desse século. Quantas pessoas estão despertando? E esse despertar não está só em entender as verdades de tudo que foi escondido da gente durante muito tempo, tá? Mas ter uma conexão de que você é Deus em ação. Você e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Você não precisa entender nada mais diferente disso. E quando você aceita isso, tá? Você consegue trabalhar de forma melhor a questão espiritual na sua vida. Você é uma centelha, você tem o poder do Pai. Só que para ter esse poder, eu tenho que me liberar de crenças, me liberar de bloqueios, de dogmas, de sentimentos ruins, porque tem uma escala, depois eu vou trazer para vocês, né? Chama escalas de vibrações, tá? Escalas de vibrações. E eu tenho emoções que vibram, né, em hertz baixíssimo e emoções que vibram em hertz mais elevados, né? Então, acima de 500 hertz é o amor, é iluminação, é o Pai. Nenhum ser humano consegue chegar a essa vibração. Por quê? Crenças, bloqueios, medos, angústia, depressão. Eu vou falar mais sobre isso aqui depois, tá? Sobre as frequências, a escala vibracional, de frequências vibracionais. Nilson, o que você está falando? Frequência? Gente, tudo no universo é energia, frequência e vibração. Salve Tesla! Tesla uma vez, né, trouxe essa percepção. Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, tem outros vídeos que eu vou falar sobre isso, mas tenham essa compreensão. Você está vibrando em energias baixíssimas por causa das emoções que você guarda, das informações que você guarda, e essas informações geram emoções. E quanto mais poluída eu tiver, minha mente, meu corpo, minhas células, mais longe eu tô dessa conexão com a fonte. Porque a fonte é luz, a fonte é perfeição. Quando eu digo fonte, eu tô falando aí Deus. Você pode chamar como você quiser de acordo com a sua religião, porque aqui eu não falo de religião. Tá bom? A palavra religião quer dizer religare, se conectar novamente com a fonte, tá? Então,
você tem algumas concepções sobre religião, é o que você aprendeu, são as suas crenças, são anos dentro de instituições religiosas. Eu entendo, também fui. Tem outros vídeos que eu falo que eu frequentei durante muito tempo, só que sempre faltava alguma coisa. Eu falo, cara, ele tá falando, mas tá faltando. Tá faltando algo. E no processo de autoconhecimento eu descobri, tá? E aí, essa conexão é tão maravilhosa que as coisas vêm assim, ó, de forma intuitiva. Eu não fiz roteiro para gravar esse vídeo. Eu não fiz. Eu simplesmente sentei aqui, como eu falei, ó, o café até esfriou. Eu vim tomar o meu cafezinho, tava comendo meu bolinho e resolvi parar para falar. Então existe essa conexão que é tão grande e as coisas acontecem de forma intuitiva, tá? E você tem que se permitir isso, porque quando você se entrega, é como se as coisas fossem fluindo, 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 fluindo. E tudo que você precisa tá ali, no momento certo, na hora certa. E você escuta a centelha falando com você, é hora, agora é hora, faz agora, não deixa para depois. Fala sobre isso. É muito mágico. E quanto mais eu experiencio, mais eu vou permitir me entregar. Porque é uma sensação, depois de leveza, é uma sensação de bem-estar, de prazer, de trabalho feito. Maravilhoso. Né? E como eu disse, a minha missão, né, é atingir pessoas, é ajudar pessoas. É muita gente que está precisando de uma palavra agora e precisa restaurar-se, né? Então, o último não, o penúltimo é inteligência financeira ou inteligência da prosperidade, né? Por que eu digo isso? Porque nessa busca de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Eu encontrei um dos melhores autores a desenvolvimento pessoal, que é o Napoleão Hill. Sei que vocês já devem ter ouvido, muitos aí já ouviram esse livro. Sim, ele é um dos pioneiros no desenvolvimento pessoal. A história das obras dele, né, como ele escreve nas primeiras obras, é fascinante. Porque ele não tinha nada, ele só tinha uma missão, que era um propósito, né, que vai levar a sua missão depois, que era estudar os homens mais ricos da história e entender o que eles tinham em comum, né? E aí você vai entender todo esse processo de autoconhecimento, de conexão com a fonte. É muito interessante, muito, muito legal. Vou trazer mais referências sobre ele aqui, mais abordagens sobre as obras dele também, tá? Porque está relacionado ao que nós vamos falar nesse canal. E a inteligência financeira ela foi aparecendo para mim aos poucos. Eu percebi que eu não tinha governo sobre a minha vida financeira, né? Eu sempre trabalhei para outras pessoas a minha vida toda. Tinha épocas da minha vida que eu trabalhava em 3 lugares diferentes, né? Mais estágio, mais faculdade, era loucura, era loucura. E aí eu pergunto, o que eu guardei disso tudo? Só experiência de vida, mais nada. Se eu tivesse lá atrás, mergulhado no mundo da inteligência financeira, entendido o que é inteligência financeira, né? Se lá atrás os meus professores trabalhassem isso comigo, nossa, seria maravilhoso. Só que nunca ninguém falou sobre isso, nunca meus pais falaram sobre isso, nunca a escola falou sobre isso. Pelo contrário, a gente só ouve críticas, né? Do sistema, que o sistema é todo errado. Sim, existem erros no sistema. Mas é tão interessante que hoje esse tipo de momento na economia que a gente vive, né, que a gente chama de sistema que sustenta aí o ordenamento da sociedade, é o único que permite uma mobilidade, uma chamada mobilidade social. De todos os tipos de sistema, suponhamos, o sistema de castas, né, na Índia, não permitia mobilidade social. Até hoje, a própria sociedade indiana, ela não se mobiliza, assim, não existe aquele do Dalit se casar com uma casta mais elevada. Tem o sistema feudal também, não era permitido. Tinha a nobreza, né, o clero, a nobreza e os servos, né, e os senhores feudais, não permitia-se, não tinha aquela mobilidade. Poderia acontecer sim, mas não era natural, não era normal acontecer. Então a gente vive hoje num sistema que é o único que permite a chamada mobilidade social. Uma pessoa que nasce sem nada, ela pode ter muito, e uma pessoa que tem muito, ela pode perder tudo. Então isso tudo depende de quê? Da sua inteligência financeira. Eu nunca tive. Antes desse processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, não sabia o que era. E aí isso se apresentou para mim
Justamente essas obras que, né, literárias que a gente vai ler, relacionadas a desenvolvimento pessoal, elas te impulsionam a fazer esse questionamento sobre essa área da sua vida. E eu posso te contar uma coisa? Você nasceu próspero, você é próspero. Lembra que eu falei que você é conexão com a fonte? Você é Deus em ação? Pensa só, Deus, ele não criou nada pequeno, nada pouco, nada limitado. Pelo contrário, está em total expansão o tempo todo. Você não vê uma gota no oceano, você não vê uma partícula só de oxigênio. Você não vê só uma árvore, você não vê só um mineral presente no solo ali da rocha. Você não vê nada pequeno, é tudo grande. Não só grande, e também está em processo de expansão contínuo. Tudo no universo está em constante expansão, até mesmo o ser humano. Até mesmo o nível de conhecimento, de tecnologia que o ser humano adquire e realiza, e possui, e cria. Olha que fascinante. Então, se você é filho não, extensão do Criador, filho, não sei por que criaram esse filho, é extensão, eu e Deus somos um, eu sou Deus em ação. Se você é a extensão do Criador, ele está maior que você, ele é acima de você, ele é a fonte, você é a origem dele, assim como a minha filha é minha origem, perdão, minha origem é originada de mim, então eu estou acima dela. Ele nos deu a vida tudo que há, e nada é pouco, tudo é muito. Isso é o reflexo, é a definição da abundância. Isso é a definição da abundância. Então, se existe alguma limitação, essa limitação está onde? Na sua mente. Porque você não desenvolveu essa inteligência da prosperidade, da abundância na sua vida. Eu falo porque eu também não desenvolvia. Agora que eu estudo sobre isso. E eu não só estudo, como eu quero carregar vocês comigo nesse meu processo de desenvolvimento, tá bom? A última, que é algo que eu não domino. É algo que eu não domino, é até um dos motivos pelos quais eu fiz esse canal, tá? Porque esse canal aqui, além de trabalhar essas inteligências que eu falei pra vocês, né? Que é a mental ou cognitiva, a emocional, a espiritual, a inteligência financeira ou da prosperidade. Sobre inteligência financeira, tem uns 5 anos que já tem um projeto de lei, tá, na educação, para inserir inteligência financeira para as crianças, para os educandos, tá bom? Então, nos próximos anos, pode ter certeza que os filhos de vocês, ou você que é aluno, tá me ouvindo, vocês vão ter acesso a conteúdo sobre inteligência financeira. Se não tiver tendo, começa a cobrar, começa a questionar sobre isso, começa a perguntar sobre isso, pede palestras, sempre tem formas diferenciadas de você ter essas abordagens na sala de aula ou na escola aí, tá bom? Inteligência financeira e o último, inteligência física. Nilson, o que tem a ver inteligência física? Gente, como é que é? Tem uma frase que é corpo são, mente sã, não é verdade? O seu corpo precisa estar bem para sua mente estar bem. Lembra que a emoção, pensamento, sentimento, emoção e pensamento. Então, o corpo, ele precisa estar sempre em movimento. Eu não falei que a natureza está se expandindo? Se ela está se expandindo, ela está fazendo jus a uma das... eu não sei como fala... a uma das bases da física, né? Que é a análise da física, que é o movimento. Né? A física analisa aí o movimento. Então, tudo está em movimento. O seu corpo fazendo parte da natureza, porque você não se difere da natureza. Durante muito tempo, esse homem que hoje defende muito materialismo, ele vai compreender que ele está superior à natureza. O próprio Engels, gente, Engels, que escreveu o Manifesto Comunista junto com Karl Marx, tá? Ele teve uma obra dele que ele trouxe uma percepção muito linda, em que o homem e a natureza são um. E o homem insiste em estar superior, se colocar superior à natureza. Só que ele não compreende ainda que ele depende dessa natureza para estar aqui. Tá? Essa foi sempre uma percepção que eu coloquei. Aí, ano passado, dando aula de sociologia, eu tive acesso a essa obra. Muito linda a fala dele. Eu falei, nossa, ele fala justamente o que eu falo, o que eu defendo depois desse conhecimento sobre o todo, sobre a fonte, a unicidade, sobre ser um com o todo. Né? É muito lindo. E nós fomos criados para estarmos em movimento, o tempo todo nos movimentando.
cuidando dessa máquina que foi criada para produzir. Temos articulações perfeitas para fazer tudo o que precisamos. Tem gente que tem limitação e faz. E muitos, assim como eu, né? Toda perfeitinha, assim, sem, sabe? Como eu digo, não tem nem como colocar. Não tenho limitação física e não produzo. Quando eu parei para refletir sobre isso, que eu não estava produzindo, isso há 3 anos atrás, as fichas foram caindo, caindo, caindo. O que está me limitando? Não, vamos fazer, vamos mudar, né? Vamos começar a produzir. E aí eu sempre vinha colocando bloqueios, barreiras, crenças de que não estava perfeito, não estava bom, mas agora eu vou fazer. Agora a gente vai fazer acontecer. Eu ainda carrego vocês comigo. E aí, meus amores, a inteligência física, ela tem que ser trabalhada. Por que eu sou falha? Por que eu falei que eu sou falha nela? Cara, eu não vou acordar 4h50 da manhã, 5 horas da manhã. Eu não gosto. De verdade. De verdade. Produzir pra mim é de 8 em diante. Se eu sou ninguém de manhã, se eu tiver uma obrigação, eu vou me deslocar, vou fazer. Mas, cara, ter que acordar pra produzir de manhã, esquece. Eu gosto da noite. À noite eu escrevo, à noite eu leio, à noite eu dou faxina, à noite eu faço tudo. Então, cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu ritmo. A gente pode mudar, isso é uma crença limitante? Sim, isso é uma crença limitante, mas cada um tem o seu ritmo, tá? Além de rotinas, né, que você pode criar, por que eu falo criar, gente? Porque o corpo, a mente, ela acompanha a claridade, tá? Ela acompanha a luz solar. Então, durante o dia, o seu corpo está produzindo inúmeras substâncias químicas. E quando a luz do dia ela acaba, né? A mente ela começa a produzir outras substâncias que só são produzidas durante o sono, à noite. Então, a mente, olha, uma máquina, né? Então, ela acompanha essa produção de algumas substâncias químicas. E vocês entendem, né, como a criação da luz artificial, de certa forma, ela vai impactar no comportamento físico do homem, né? E emocional também, porque isso está relacionado ao emocional. Essas substâncias químicas, elas mexem com todas as nossas, com os nossos temperamentos, as oscilações, né, comportamentais, de temperamento, de humor, elas mexem. Então, para vocês entenderem um pouquinho, não sou especialista nisso, tá? Mas vocês podem aprofundar. Então, isso é uma bagagem de muitos anos aí, lendo sobre a mente humana, a produção, né, dessas substâncias, porque é literalmente comportamento humano. Eu me apaixonei por esse comportamento que pode ser criado, né? Deletado e construído a todo momento. E a alimentação, atividades físicas. Então, tudo isso está relacionado ao físico. Eu não faço nada disso. Então, eu não tenho domínio para falar sobre algo que eu não faço. Me conta aí, você faz? Você tem atividade física? Você realiza atividade física? Você tem uma alimentação saudável? Gente, eu acho maravilhoso a pessoa que se preocupa. Sim, eu me alimento, eu como verduras, eu como frutas. Eu não tenho restrições assim alimentares, eu evito fritura, tá? Mas se tiver, eu como, não tiver nada, desculpa. Se não tiver nada, pronto, eu como assim mesmo, tá? Outra coisa, né, no caso, eu como, mas eu evito, né? Eu evito fazer. Eu evito fazer, logo eu acabo não comendo, mas não me privo. Não existe privações na minha vida. E aí, você, como é? Então, o que você acha, gente? Vocês gostaram disso? Você tem propósito de vida? Você tem missão de vida? O que você acha sobre essas 5 inteligências que eu destaquei? Né? Existem, uns chamam de domínios, outros de inteligências. Tem mais que esses, sim, mas é o que eu destaquei como importante. Você tem que trabalhar a sua mente, você tem que trabalhar a sua emoção, você tem que trabalhar o seu mundo espiritual, a sua conexão com a fonte, você tem que ter um domínio sobre suas finanças e você tem que estar com o seu corpo ali em movimento, produzindo, tá? Se exercitando, tendo essa alimentação boa. Eu não vou falar sobre esse porque eu não tenho domínio sobre o mesmo. Mas quem sabe pra frente a gente constrói isso aqui juntos, não é verdade? Então, você que já tá por aqui, chegou até aqui, compartilha esse vídeo com quem possa estar interessado nos próximos conteúdos. Dá aquele like, gostei muito de ver as curtidas subindo nos vídeos, juro. Isso me motivou a vir trazer esse vídeo pra vocês. Nem montei roteiro, nem montei nada, simplesmente sentei aqui, larguei o cafezinho e vim falar pra vocês, tá? Se inscreva, você que ainda não é inscrito, tá passando por aqui, se inscreva que aí eu também vou entender que vocês estão gostando e querem continuar. Lembrando, talvez você
que já tenha essa expansão de consciência, né? Comece também a falar, me ajuda, tá? A gente está aqui para movimentar, para fazer essa caminhar junto nesse movimento que está acontecendo, né? Onde alguns já estão realizando essa tarefa de não vamos salvar o mundo, porque a gente não pode salvar o mundo, mas a gente tem que mostrar para eles do que está acontecendo. Então vamos aí trabalhar juntos, tá bom? Graça e paz, tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês tenham aí uma noite, um dia maravilhoso, eu não sei a hora que vocês estão me ouvindo, e continuem por aqui.